Olá, pessoal. Boa tarde. Daqui a pouquinho já boa noite. Eu vou começar aqui a live da UAB, a nossa última live desse ciclo de lives, né? Então, vou aguardar uns minutinhos para mais algumas pessoas entrarem e aí a gente chamar o nosso convidado da tarde de hoje. Mas, por enquanto, vamos esperar uns minutinhos para mais pessoas entrarem. Olá, Marquinhos. Seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Ângela, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui na live esperando mais uns minutinhos para entrarem mais pessoas e eu já chamo o nosso convidado. Lembrando que na live de hoje nós vamos abordar o tema de acessibilidade, Libras, entre os temas de educação à distância. O nosso convidado é o professor José Edenilson Júnior, ele é especialista nisso. E vamos trabalhar questões como acessibilidade e adaptação de material didático para EAD. Nosso convidado José Edenilson já está online, eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem e aí eu já chamo o nosso convidado para a gente começar. Lembrando que se vocês tiverem perguntas para o professor, vocês podem mandar aqui, que eu também vou lendo e a gente vai discutindo, conversando sobre as dúvidas que surgirem. Fiquem à vontade. Boa tarde, Ângela. Tudo bem? Obrigada por participar, entrar aqui com a gente. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos. Aqueles 5 minutinhos de folga, né? Para as pessoas receberem a notificação e entrarem. Eu vou já chamando então o professor Edenilson. Deixa eu adicionar ele aqui. Olá. Oi, boa tarde, Fabíola, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, seja bem-vindo e muito obrigado, né, por ter aceitado esse convite. Acredito que vai ser uma conversa muito boa hoje aqui, que vai agregar bastante essa questão de educação à distância, mas também de acessibilidade, Libras. Tá chegando mais gente, vou guardar mais um minutinho para começar as perguntas, para que as pessoas que entrarem não percam esse começo, né? Mas então vou deixar aqui que nós todos estamos bem felizes. Essa é a última live desse ciclo. Nós tivemos várias lives bem legais, que para quem estiver assistindo e quiser, tá tudo salvo no nosso IGTV do Instagram. Então, se quiserem assistir as outras lives, que tiveram outros temas relacionados também à educação à distância, tá lá no nosso perfil. E agora esse é o encerramento desse ciclo. Nós com certeza vamos ter outros ciclos de lives, porque foi muito bom. Mas esse ano será essa, e aí nós vamos encerrar com um tema muito legal, muito interessante, com a sua participação. Então vai ser muito bacana essa conversa. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Você está me ouvindo bem, professor? Estou ouvindo. Em outras palavras, então, eu sou o último biscoito do pacote. Sim,
Porém não menos importante e sim, o último, porém não menos importante. Eu vou começar então te apresentando um pouquinho e aí você, claro, também pode complementar depois com se sinta à vontade. Então, o professor José Edenilson, ele é professor do Departamento de Artes e Libras, que é o DALI, do Centro de Comunicação e Expressão, né? Que é o CCE, que eu também faço parte, estudante de jornalismo. Modéstia à parte, melhor departamento. Brincadeira. É professor do Departamento de Libras, do CCE, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a UFSC. E ele também é tradutor e intérprete. E professor conteudista da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, aqui da UFSC. Então, seja muito bem-vindo. Se você quiser complementar com alguma coisa, falar das suas experiências, de como você chegou nesse caminho, sinta-se à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a equipe da UAB pelo convite, para eu poder compartilhar com vocês essas minhas experiências, né, no tema de acessibilidade e educação. E fazer, né, meus cumprimentos aí àqueles que estão nos acompanhando agora ao vivo, aqueles que também vão nos acompanhar depois nas gravações, que vão ficar disponíveis nos canais da UAB. Né? E eu acho que é isso mesmo, né? Eu estou numa trajetória já na educação à distância, 10 anos, mais ou menos. Comecei essa trajetória aqui mesmo na UFSC, como tutor, né? Hoje eu já sou professor num curso de educação à distância, que é o único curso contínuo da UFSC em educação à distância, que é o Letras Libras. Ele de fato é da UFSC, ele não pertence ao sistema UAB, né? E então, assim, eu sou conteudista também na UAB, né? Então eu acho que eu já passei aí por algumas experiências em diferentes papéis dentro desse contexto da educação à distância, mas eu também sou professor de cursos presenciais, né? De cursos presenciais aqui na nossa universidade. E essa minha experiência na educação à distância, eu trouxe para dentro também dos meus cursos presenciais, né? E eu quero destacar isso porque muito do que a gente fala hoje em educação à distância está associado ao uso de tecnologias, ao uso de recursos, de sistemas, de ambientes virtuais. Isso não é mais exclusivo da educação à distância. Essas também são ferramentas dos cursos presenciais. A gente tem até uma perspectiva aí que no futuro, isso porque o Ministério da Educação já aprovou a possibilidade de até 40% dos cursos serem ofertados à distância, os cursos presenciais, oferecerem parte do seu currículo à distância também, né? Então, eu acho que são coisas que se confluem hoje. Antigamente a gente tinha tudo isso muito separado, né? A educação à distância do ensino presencial. Mas hoje a gente fala muito do ensino híbrido. Hoje a gente fala muito do ensino presencial com disciplinas, com educação à distância, ou com disciplinas que são parcialmente à distância. E agora, nesse contexto da pandemia que a gente vive, o ensino presencial migrou para muitas das ferramentas, né, que o ensino à distância faz uso. Não que o ensino remoto emergencial seja a educação à distância, é bom destacar isso, né? Não é o mesmo, né? Não é a mesma coisa, ele é emergencial, mas eu vejo no futuro uma confluência muito grande, né, entre a educação à distância e o ensino presencial, por meio do ensino híbrido ou até mesmo desse particionamento como o Ministério da Educação propõe, né? Então é nesse sentido que eu quero destacar que tudo que eu vou falar não é algo exclusivo da educação à distância, ainda que eu venha focar bastante em ambientes virtuais, em recursos tecnológicos, mas ele serve para tudo. Ele serve para tudo e para todos os contextos educacionais. Sim, com certeza. E eu vou aproveitar o ganchinho, então, que você falou das tecnologias e do que a educação presencial e híbrida e EAD estão aproveitando essas novas tecnologias para melhorarem a metodologia de ensino. E eu queria ver como é que você enxerga isso, o ponto que nós estamos agora, nós estamos caminhando para melhorias. A gente tem o Moodle, né, aqui na UFSC, que é um ótimo sistema, que tem auxiliado bastante as aulas
tanto do EAD como agora, né, as aulas presenciais sendo remotas. Então, falar um pouquinho dessas ferramentas, assim, e da importância da melhoria da tecnologia para o ensino à distância. Eu acho que esse momento da pandemia, ele vai fortalecer muito o uso das tecnologias. Colegas que tinham resistência ao uso de ambientes virtuais, por exemplo, especialmente em cursos presenciais, né, com certeza tiveram a chance de perceber a ferramenta rica que o ambiente virtual é e o potencial que ele tem e os benefícios que ele pode trazer, não apenas de ensino, mas até mesmo de gestão educacional, porque você consegue fazer a gestão da sua sala de aula ali dentro também, né? E tudo de benefício que esses recursos podem trazer também para o seu contexto de aula presencial, de cursos presenciais, né? Então, eu vejo que esse momento vai ser um momento, sim, de transformação. Acho que a gente não volta mais a pensar a educação sem os recursos tecnológicos. E acho que os alunos vão perceber isso e os alunos vão cobrar isso também, né? Muitos estudantes começaram a perceber o quão importante é, por exemplo, uma videoaula, onde eles podem ver e rever aquele conteúdo. E eles não têm aquela limitação cronológica, temporal da sala de aula, né? E até o constrangimento de pedir para o professor, às vezes, para gravar a aula, às vezes o professor não quer, enfim, né? Então, o valor que a videoaula tem e os benefícios que uma videoaula gravada pode trazer para a sua experiência como estudante, até mesmo num curso presencial. Ainda mais, claro, num curso à distância, né? O ambiente virtual, ele também é um instrumento que ele traz muito mais informações concisas para o estudante. Então, ele pode acompanhar a vida acadêmica dele de forma mais precisa. Ele recebe os feedbacks e tudo isso fica salvo no ambiente como um histórico, né? Um estudante que está no 4º ano do seu curso de graduação, ele pode retornar no ambiente e ver os conteúdos, ver a resposta que ele deu no Moodle no fórum em determinado dia para o professor, ou verificar, ou resgatar uma atividade, né? Ou resgatar uma videoaula de um professor. Então, eu acho isso muito bacana, eu acho que isso é um avanço e que vai mobilizar uma transformação na educação. Pelo menos essa é a minha esperança, né? Eu escolho acreditar nisso. Não tenho bola de cristal, né? Não posso prever o futuro de fato, mas eu acredito que a educação vai sofrer fortes transformações após a pandemia. E se a gente observar na história da humanidade, né, momentos históricos como pandemias repercutiram sempre em grandes transformações, né? Eu não quero dizer aqui que a gente vai tirar algo de bom de tudo isso, uma vez que é tão ruim ter que passar por tudo isso, né? Mas essas transformações, elas acontecem, elas são necessárias, elas são naturais até mesmo na nossa história. Então, eu opto por acreditar que a gente vai, sim, ter uma transformação nos ambientes de ensino, presenciais, à distância. A gente vai ter um estudante com uma visão diferente do que é a educação e da potencialidade que a tecnologia tem na educação, né? E a gente vai ter professores que agora vão sair um pouco da sua zona de conforto, já estão saindo, né? Sair um pouco da sua zona de conforto, de acreditar que o livro, o quadro, o giz e a minha sala são o suficiente para eu alcançar o meu estudante. Claro, a gente consegue, mas inclusive o tema da nossa conversa aqui, que é a acessibilidade, é a gente entender que a estudante padrão não existe. E muitas vezes essa forma de pensar a educação, né, pensando que apenas com esses instrumentos eu consigo alcançar, e existem colegas que até dizem assim, não, mas eu dou aula assim e sempre foi um sucesso, né? Sempre foi um sucesso para alguns, mas às vezes ela não é um sucesso para todos. E quando a gente fala que não é um sucesso para todos, significa que a gente está dizendo que talvez a sua aula, o espaço educacional da nossa universidade, da nossa escola, ele não é inclusivo. E se ele não é inclusivo, talvez ele não seja acessível, né? E quando a gente fala de inclusão e de acessibilidade, até já entrando agora, né, no tema da nossa live, a gente não está falando só de pessoas com deficiência. A gente sempre tem essa ideia de que quando a gente fala a gente pensa assim, uma rampa.
ela só serve para pessoas com deficiência, quem usa uma cadeira de roda. Não! Ela serve às vezes para uma pessoa idosa, ela serve às vezes para uma gestante que já está nos seus últimos meses de gestação e tem mais dificuldade de mobilidade, entende? Então, a tecnologia, além de propiciar acessibilidade, formas diferentes de pensar o ensino, além de propiciar maior inclusão, né, permitem com que os estudantes tenham também uma experiência positiva no ensino. E o ensino deixe de ser o ensino do decorar, do aprender teoria sem compreender a prática, né? do experimentar na universidade o que se fala sobre tecnologia, mas não botar a mão na tecnologia, ou de professores que falam de inovação, mas a sua própria sala de aula não é inovadora, né? Então, eu acredito que isso vai mudar, né? Os estudantes vão cobrar isso dos professores. E nós, professores do século passado, que temos mais dificuldades em assimilar os millennials, né? Em assimilar essa nova forma de pensar o mundo, essa nova forma de pensar a vida, porque é uma forma diferente, né? É muito difícil a gente conceber que hoje tudo é pelo celular, que o estudante ele pode utilizar o celular na sala de aula e utilizar positivamente, que ele vai pesquisar no Google sim. Não adianta você falar para ele ir para a Barça na biblioteca, ele vai pesquisar no Google, ele vai olhar o Wikipedia. Então, a gente precisa, nós como professores do século passado, precisamos transformar esse limão numa limonada. Para a gente vai ser um pouco mais difícil, né? Para os estudantes, toda essa adaptação pode ser um pouco mais fácil, mas ela é necessária, né? Claro, sem deixar de abrir mão de que todo esse processo seja inclusivo também para o estudante, né? Ele é inclusivo, ele pode ser inclusivo para nós como professores, mas ele ser inclusivo também para os estudantes. Volto a dizer, né? Inclusão e acessibilidade não se trata exclusivamente de pessoas com deficiência. Sim, com certeza. Muito obrigada, faz muito sentido. Sobre o que você falou, eu estava aqui pensando que essas discussões de tecnologia e acessibilidade mudam também muito o jeito de ver, porque eu acho que existe um jeito um pouco antigo de ver que a ideia de quando o aluno tem dificuldade de aprender com aquela metodologia, algumas pessoas colocam a culpa no aluno exclusivamente. Ele não consegue acompanhar, ele tem dificuldades e afins. Mas a gente pode pensar também na metodologia, né? Porque existem metodologias que incluem, que alcançam e que trazem essa facilidade de aprendizagem, porque, como você falou, a mesma metodologia não funciona para todos, né? Uma única forma de metodologia. Então, realmente, é muito interessante, assim, e realmente a tecnologia pode nos ajudar muito nisso, né? De novas formas visuais. E quando a gente fala que não serve para todos, às vezes não é nem para todos os meus alunos do meu curso. Muitas vezes eu estou num semestre com uma turma e que uma determinada metodologia serve para eles, mas do próximo semestre não serve. Eu preciso modificar alguma coisa, porque eu tenho um contexto diferente, eu tenho um grupo de alunos diferente. Eu posso ter alunos que vão ter mais acesso à internet, outros que vão ter menos acesso. Então eu preciso também modificar isso, não de forma global, pensando no meu curso, mas não no macro, né? Mas no micro também. Eventualmente eu vou precisar transformar a minha experiência de ensino por turma. E quando não, por aluno. E isso tem a ver com personalização. Pode parecer um pouco exagerado, mas personalização é uma tendência da educação também. Se você for procurar a literatura do que se fala sobre metodologias mais contemporâneas de ensino, a gente vai falar de personalização na educação, né? Tem alguns que podem confundir achando, peraí, eu vou dar aula para cada um, então? Não, eu vou atender as necessidades de cada um. Eu vou compreender as necessidades de cada um na sala de aula. Isso é personalização, né? Eu vou entender, inclusive, que tem alunos que podem estar um pouco mais na frente, outros podem estar um pouco mais atrás. E aí, como eu vou operar essa minha relação com esses alunos? Massificar o meu ensino? Não vai servir para aquele que está um pouco para trás e também não vai servir para aquele que está um pouco para frente, né? Ele vai se sentir um pouco desanimado, porque, puxa, eu já sei tudo isso, né?
Então aí, não é à toa que hoje se fala tanto das metodologias inovadoras, das metodologias ativas, né, que trazem todas essas novas perspectivas para dentro da sala de aula, à distância, híbrida ou presencial. E aí, nesse caso de personalização, eu acho que é muito interessante, como você estava falando do Moodle antes, que ele mantém todo o histórico, né? É muito legal porque o Moodle pode servir como uma ferramenta de traquear essa questão de como os alunos estão se saindo, de como eles estão acompanhando a disciplina de um jeito muito mais fácil do que às vezes o professor só lá no quadro e giz, como você falou, não consegue acompanhar tão de perto os alunos como ele tendo no Moodle uma visão de como realmente os alunos estão se saindo nas atividades, nas participações. Então, eu acho que para o professor o Moodle também deve ser muito interessante nesse sentido, né? Um aliado. Os feedbacks que o professor pode dar, né? A gente tem a possibilidade no Moodle de criar feedbacks automáticos, o que facilita para o professor, né? Eu agora mesmo estava corrigindo uma atividade e como eu já ministrei essa disciplina e já trabalhei essa atividade com outra turma, eu já sei mais ou menos o que vão errar. O que vai ter de erro, o que vai ter de melhorias que precisam ser implementadas nessa atividade prática. Então, eu utilizando o recurso de avaliação avançada, por exemplo, que tem no Moodle, eu já coloquei lá os meus comentários padrões. E eu escrevo de uma forma que o aluno, agora eles vão saber, né? Se tiver aluno meu assistindo aí, vai saber o meu truque. Mas eu coloco de uma forma como se eu estivesse falando pessoalmente com ele. Mas, na verdade, eu estou dando um clique em comentários padronizados que eu já tenho ali e que a cada semestre eu vou aumentando esses comentários. Então, quando eu olho a atividade, eu vejo os erros, eu clico num comentário, ele já vai para dentro do comentário do meu feedback, né? E aí o aluno pensa assim, nossa, o professor deve ter gastado tanto tempo para dar esse feedback para mim, né? Mas isso já está meio automatizado. O trabalho que eu tenho é de escrever o nome dele. É de falar assim, oi, Fabiola. E aí o resto é tudo automático. É tudo com cliques. Então, isso facilita o professor na sua gestão de feedbacks, por exemplo, né? O aluno passa a receber isso. Isso é muito bom. A gente não tem mais aquela atividade pela atividade, a resposta pela resposta, mas é uma construção da aprendizagem, né? É pensar o ensino de forma progressiva, de forma construtiva, né? Conectado com a realidade dos estudantes. E para o professor também, ter esse histórico é legal. Ele ajuda a gente, sabe? Eu tenho muitos colegas que falam assim, trabalhar com Moodle dá muito trabalho. Na verdade, trabalhar com Moodle dá trabalho no começo. Isso é verdade, não se pode negar. Trabalhar com Moodle dá trabalho no começo. Só que depois que você cria os seus ambientes, cria os seus padrões, os seus protocolos, né? Tudo ali dentro, você automatiza o seu trabalho de forma tão dinâmica. Eu posso dizer hoje que, seja em cursos presenciais, claro que no curso à distância não tem como eu trabalhar fora do ambiente virtual, né? Mas até nos meus cursos à distância, iniciativas de extensão, por exemplo, que eu trabalho, eu não consigo ficar sem o Moodle, porque para mim ele se tornou uma ferramenta de economia de tempo. Eu economizo meu tempo trabalhando no Moodle, né? Eu economizo a minha jornada de trabalho que eu gasto para planejar, eu não gasto mais para planejar e produzir materiais, porque isso tudo eu vou fazendo de forma mais automatizada no Moodle. Eu gasto para exatamente pensar em como personalizar, eu gasto para dar feedbacks, eu gasto o meu tempo de planejamento para criar novas atividades criativas, coletivas, interativas, entende? Então eu não consigo mais me ver fora do ambiente virtual. Eu sou usuário dependente do Moodle, né? Isso já há um bom tempo. E digo até com orgulho que desde quando eu entrei na UFSC, como professor, né? Isso já fazem 7 anos agora, eu não uso papel. Então eu acho que é uma iniciativa que se atrela até uma outra, né? Que é o objetivo do milênio, né? Da sustentabilidade. Eu não uso mais papel. Eu não uso mais papel. Eu não uso mais papel, de forma alguma. Eu só vou utilizar papel se a universidade exigir de mim. Porque às vezes a administração exige, né? Ela fala assim, olha, eu preciso que você imprima, assine e entregue. Aí eu imprimo, assino e entregue. Teve uma época que a universidade exigia que a gente entregasse as notas finais assinadas, né?
Mas isso acabou. Então, depois que isso acabou, que era o único vestígio que tinha de papel na minha vida, agora eu posso entregar tudo isso online, eu não trabalho mais com papel. De forma alguma. Não existe mais a experiência do contato com papel em sala de aula. Mas meus alunos eles produzem materiais concretos, né? Então, eles produzem, você vai saber disso, como estudante de jornalismo, você vai produzir um jornal, você vai produzir um vídeo, você vai produzir um site, mas você não precisa mais de papel para fazer uma prova, né? Uma avaliação, você não precisa mais de papel para ficar fazendo trabalhos, né? Coisas desse tipo. Então, o ambiente realmente ele vem assim como uma mão na roda para a nossa experiência como professor. E trazendo para o contexto do tema de hoje, né, de acessibilidade na educação à distância, o ambiente virtual ele se torna uma peça fundamental, uma peça-chave quando a gente fala de acessibilidade, né? E aí eu quero focar agora em falar de acessibilidade para pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida, mobilidade reduzida, lembrando que aí a gente tem idosos, gestantes e outras pessoas com dificuldade de locomoção, né? A gente tem aí pessoas com dislexia, a gente tem pessoas com TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai ter uma diversidade de gente. A gente vai ter ser humano, em outras palavras, né? A gente vai ter ser humano. Porque isso é ser humano, existir essa diversidade. Quando a gente pensa naquele padrãozinho, né, naquele ser humano padrão FIFA, esse ser humano corresponde a 1% da população. Né? Ele corresponde a uma parcela muito pequena da população. Então não é desse que a gente está falando. A gente está falando do ser humano real, que é o ser humano diverso. É o ser humano que tem diferentes dificuldades e não é uma dificuldade que tem a ver com preguiça, tá? Porque é muito importante salientar isso. Não é uma dificuldade que tem a ver com preguiça, não é dificuldade que tem a ver com falta de iniciativa na vida. Uma mulher grávida, quando ela precisa de uma rampa para subir, não é porque ela tem preguiça, é porque realmente carregar uma barriga, né, deve ser algo muito difícil, né? E durante tantos meses deve ser cansativo, há até uma mudança corporal nela. Quando a gente tem um aluno com déficit de atenção, não é vadiagem. Não é que ele é um aluno vadio. Ele tem um transtorno relatado em CID. Né? Então a gente precisa de alguma forma olhar para ele com mais empatia. Eu sei que isso é difícil porque eu também já passei por isso. Né? De a gente ter que lidar com um aluno que tem algum tipo de limitação e você não conhece aquela limitação e como você disse, né? A forma mais prática que a gente tem de trabalhar com isso é dizer, isso não é um problema meu, é do outro. Então, você que se resolva, você que faça. Mas não é bem assim, principalmente quando se trata do serviço público, né? Que a gente tem aí um compromisso com a nossa comunidade, um compromisso que a iniciativa privada tem, mas eu acredito, né, isso é uma opinião minha, que o serviço público tem um compromisso muito maior, porque a gente é sustentado pelos recursos dessa comunidade que a gente precisa atender, inclusive dessas pessoas com deficiência ou com qualquer outro tipo de transtorno, de dificuldade de locomoção, enfim. Então, assim, só pensando em termos de pessoas com deficiência, para você ter uma ideia, o último censo, que é de 2010, se eu não me engano, né, o último censo, ele trazia quase 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, englobando aí deficiência visual, que é a deficiência que mais tem maior número, né? Eu acho que são mais ou menos uns 35 milhões. Aí tem deficiência física, em segundo lugar, que são, acho que, 13 milhões. Deficiência auditiva, que são quase 9 milhões, quase 10 milhões com deficiência auditiva. E com algum tipo de deficiência intelectual, quase 3 milhões. Então, assim, são quase 24% da população. Você fala assim, é uma minoria? Meu Deus, o que é minoria, né? Porque você falar assim, de 45 milhões de pessoas, existem países que não têm essa população, né? É muita gente. Então, essa ideia de falar de minoria não cabe tanto, né? É minoria quando você conta aqui, onde o seu olho alcança. É minoria quando você conta onde seu olho alcança, mas não é minoria no contexto global, no contexto nacional, né? Então, assim, a gente está falando de muita gente. A gente está falando de muitas pessoas. E muitas pessoas que, depois de fortes políticas inclusivas, e especialmente nos governos Lula e Dilma,
ascenderam educacionalmente, né? Elas saíram de escolas que restringiam a ascensão delas ao ensino superior e elas passaram a ter maior possibilidade de estudar. Não só de estudar, de permanecer estudando, mas de avançar nos seus estudos e chegar até a universidade. A UFSC hoje, apesar de ter toda a sua política de educação, sua política inclusiva, a gente avançou agora, alguns dias atrás, com o Conselho Universitário aprovando mais uma política afirmativa na pós-graduação. Então veja que a gente ainda tem muito ainda o que avançar, a gente ainda está avançando, né? Nessa política engloba indígenas, mas também engloba pessoas com deficiência, né? Com cotas reservadas para pessoas com deficiência na pós-graduação. A gente tem aí os nossos concursos que sempre tem uma cota reservada para professores com deficiência também trabalharem na nossa universidade. Enfim, a gente tem muitas iniciativas já, né? Mas se a gente for olhar para 10 anos atrás, a gente não via essas pessoas na nossa universidade mesmo. Não vou nem extrapolar aí para outras, vamos falar da nossa própria comunidade, né? Então a gente não via essas pessoas aqui, mas elas não existiam? Elas existiam, elas sempre existiram e elas continuam existindo, né? E eu sempre digo o seguinte, né? Eu não sei se é da sua época, mas eu sou mais velho e quem está acompanhando aqui a gente, se for mais velho também, vai entender esse trocadilho. A gente tinha uma propaganda que falava assim: Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Sim. Então, assim, a gente pensa assim, as pessoas com deficiência não estão na universidade porque a universidade não é acessível, ou a universidade não é acessível porque as pessoas com deficiência não estão lá. E se a gente entrar nessa roda da fortuna, nesse ciclo infinito, a gente não sai para lugar nenhum. Então, a grande verdade é que a universidade tem que se tornar acessível para que as pessoas com deficiência cheguem até a universidade. Ela não precisa esperar as pessoas com deficiência chegarem até ela, entende? Então, quando a gente pensa assim, eu preciso contratar um tradutor, um intérprete de língua de sinais, né? E eu preciso transformar alguns dos meus vídeos que eu coloco na internet acessíveis em Libras. Eu não faço isso porque eu tenho alguém que está assistindo que seja surdo. Eu faço isso porque eu preciso atrair esse público. Eu preciso fazer com que esse público se sinta, como se diz quando a gente é bem-vindo, acolhido. Né? Esse público se sinta acolhido. Ele sinta que ele vai ser recebido aqui e que aqui ele vai ter uma experiência positiva de educação. Né? Então é nesse sentido que quando a gente fala de educação inclusiva na EAD e a gente fala de acessibilidade na educação à distância, a gente precisa pensar que essa iniciativa, ela não começa no fim. Meio doido, né? O José tá meio maluco. Como assim começa no fim? Sim, porque o fim é quando começa a aula. Né? Quando começa a aula significa que o curso está pronto, então que o curso já está acontecendo, o barco está andando. Na verdade, não é bem assim. Falar de acessibilidade na educação à distância começa em etapas muito anteriores. E quem trabalha com educação à distância sabe disso, né? Sabe que o desenho instrucional, ele é uma primeira etapa, quando você começa a pensar no curso, você começa a fazer os projetos do curso, você começa a estruturar a ideia do curso, então é ali que você começa a pensar na acessibilidade, é ali que precisa começar a pensar em acessibilidade. Em que sentido? O ambiente virtual. Quando você faz a instalação de um ambiente, quando você faz a escolha de um ambiente virtual, você já deve pensar que o ambiente virtual ele precisa ter aderência aos padrões de acessibilidade que são exigidos hoje. Eu não escolho um ambiente virtual somente porque ele é bonito, né? Ou porque ele tem a ferramenta A ou B. Eu preciso escolher um ambiente virtual que tenha aderência aos recursos de acessibilidade que eu preciso oferecer para alunos que eventualmente vão aparecer. E a gente não vai ter nenhum controle sobre isso, né? Podem aparecer com todas as deficiências, com todo tipo de diferença possível, e a gente tem que estar preparado. Então, pensar em acessibilidade, num curso de educação à distância, começa em pensar no ambiente virtual. E aí, quando a gente fala de pensar no ambiente virtual, não tem a ver comigo, professor conteudista, com professor formador, né, com aluno. Tem a ver com o administrador do sistema. Começa lá. Olha que coisa, né? Começa com a pessoa que instala o sistema. Começa com a pessoa que faz a gestão do sistema. E é o menino da programação, o menino da informática,
né? O pessoal da tecnologia. Então, eles precisam escolher um sistema. O Moodle, ele é assim, né? O Moodle é um recurso que tem flexibilidade para se tornar acessível, porque o código é aberto, né? Então, mas o administrador, ele precisa pensar em como ele vai organizar esse sistema. Às vezes a gente pensa muito no visual, né? A gente fala assim, eu quero um Moodle bonito. Muita gente fala isso até, que o nosso Moodle na UFSC, ele é meio feio, que tem outros Moodles que são mais bonitos. A gente precisa pensar em beleza, né? A gente precisa pensar em funcionalidade, porque às vezes o bonito não é acessível. A gente pode tentar confluir as duas, mas nem sempre o design consegue estar associado com a acessibilidade, da maneira como a gente quer. Não que o design não tenha aderência a qualquer recurso, tem, mas você tem que pensar o design para acessibilidade, né? E aí a gente passa pelos conteudistas, né, que são as pessoas que depois vão produzir os materiais que vão alimentar esse ambiente virtual. Então, o que tem a ver com conteudista, com acessibilidade? Se eu só vou escrever um livro? Não, você não vai só escrever um livro. Você tem que escrever um livro, né, um livro que vai ser utilizado numa disciplina, pensando, eu preciso organizar esse livro e disponibilizar esse livro também em formato acessível para pessoas cegas que utilizam leitores de tela. Não adianta eu colocar ele como um PDF apenas, né? Porque tem muitos formatos de PDF que não têm aderência a esses recursos de leitura de tela, eu vou escanear aqui uma imagem e vou colocar no meu livro, né? No meu livro didático. Bacana, mas se você não fizer uma descrição da imagem, quando ela for para o leitor de tela, aquilo não vai fazer o menor sentido. Então, a imagem precisa ter uma descrição. Mas essa descrição, ela só serve para o cego? Não. Tem pessoas que têm dificuldade de entender. Tem pessoas que têm dificuldade de compreender uma ilustração, um gráfico, uma tabela, né? Então, é importante ter as descrições, né? Então, o professor conteudista, quando ele cria, por exemplo, o seu livro didático, ele tem que pensar no livro didático já entendendo, esse livro didático ele vai ser traduzido para Libras. Então, como que eu vou pensar colocar essa informação na tela? Como que essa minha informação que está textual aqui, ela vai parar na tela? Tem possibilidade? Ou eu posso adaptar alguma coisa aqui para tornar esse livro mais universal? E aí, nesse sentido, falar de adaptação me lembra de um outro termo, porque na educação inclusiva, a gente não fala tanto em adaptação, porque a gente entende que a adaptação ela é muito voltada para atender ou atacar uma situação muito específica. Entende? Então, assim, Fabiola, ela tem uma deficiência visual, então eu vou colocar um óculos nela. Então eu adapto aqui algum recurso e ponho nela. Acabou. Mas será que não tem mais outras pessoas ao redor de Fabiola que poderiam se beneficiar também com recursos visuais, né, na minha aula? Então a gente acaba falando, quando a gente vai pensar assim, na questão de adaptação, a gente fala de adequação. Porque a gente entende que a adaptação ela é voltada para uma pessoa específica ou para algo muito específico. Mas adequar, a gente adequa, mas a gente adequa para todos. Então eu não vou mais pensar em trabalhar a acessibilidade só para atender um A ou B. Eu vou pensar em mudar o meu curso, mudar as minhas iniciativas, mudar o meu ambiente virtual, mudar a forma como eu inclusive dou aula, porque eu quero que todos tenham a mesma experiência comigo. Eu não preciso dar a aula para um e para outro separado. Eu posso tentar trazer para uma aula apenas as experiências que todos podem ser alcançados. E isso tem a ver com o Moodle, isso tem a ver com a educação à distância. O mesmo conteudista, ele também vai alimentar o ambiente virtual. Então ele vai colocar lá no ambiente virtual as atividades, por exemplo, né? E aí as atividades têm ilustração. Eu preciso colocar essas atividades pensando assim, eu vou colocar nessa ilustração uma descrição. Por quê? Porque as descrições elas funcionam dentro do leitor de tela. Então, quando uma pessoa cega estiver utilizando o DOSVox, o JAWS, que são alguns dos softwares de leitores de tela, ele vai conseguir fazer essa leitura. Entende? Né? E eu acho que não menos importante é o próprio professor na sala de aula. Né? O professor na sala de aula ele também precisa modificar a sua forma de ensinar. Né? Ele precisa também mudar a sua maneira de ensinar para tornar a sua metodologia mais inclusiva,
para tornar a sua metodologia mais acessível. Né? É um ciclo, não é só um, não é só o outro. Todos precisam estar em sincronia. E o próprio curso em si, no seu projeto político-pedagógico, ele precisa ter um formato e precisa ter uma ideologia inclusiva. Porque senão, o que, que a gente faz? Geralmente, o que é comum acontecer em cursos de educação à distância, ou até cursos presenciais, tá, Fabiola? É assim, apareceu um aluno surdo. O que eu faço com ele? Coloco um intérprete, problema resolvido, acabou. Não temos mais dificuldades aqui. E as coisas não funcionam assim. Porque esse aluno tem dificuldade de aprender certos conteúdos. A questão de ter o intérprete de língua de sinais não resolve todos os problemas de acessibilidade a vários recursos que podem ser utilizados na sala de aula. Porque aí eu tenho um estudante surdo que está num curso de letras em inglês e o professor traz uma música para a sala de aula, uma música em inglês para ser trabalhada numa atividade. Né? Mas aí ele não se tocou que eu preciso trazer a letra, né? Que eu preciso trazer uma experiência diferente para ele acessar essa mesma música, entende? Ah, não, mas ele tem um intérprete. Não, o intérprete não resolve tudo. Então é por isso que passa pelo administrador do ambiente virtual, passa pela criação do curso dentro do seu projeto político-pedagógico, pensar um curso inclusivo, em todos os sentidos, como eu volto a dizer, não só para pessoas com deficiência. Né? Passa pelos conteudistas que vão elaborar os materiais, que vão elaborar as videoaulas, que vão elaborar o próprio conteúdo dentro do ambiente virtual. Uma videoaula, por exemplo, você tem o professor dando uma aula com PowerPoint passando aqui, se é uma pessoa cega que está assistindo essa aula, como que ela vai compreender o que está aparecendo no PowerPoint? Então ela precisa ter uma audiodescrição. Né? E como que eu vou pensar nessa audiodescrição? Às vezes a gente não tem esse profissional ali da audiodescrição. Então, o próprio professor, a própria equipe, se ela está preparada para isso, ela fala, olha, professor, toda vez que você passar um PowerPoint, lê o PowerPoint. Faz a leitura dele e descreve minimamente o que tem nele. Porque pode ser que a gente tenha alunos cegos. Não, mas eu não tenho aluno cego. Sim, mas esse é um material da universidade, é um material que você está produzindo. No próximo semestre ele vai ser reutilizado e pode ter um aluno cego. Aí o que a gente vai fazer? Não pode utilizar esse recurso, porque ele não é acessível, entende? Então, legendas, né? Enfim, todos os outros tipos de recursos. E passa pelo professor também modificando, voltando, né, nesse aspecto, que é o professor modificar a sua própria metodologia, modificar a sua maneira de dar aula. Né? E, por último, o próprio atendimento que esse estudante recebe. Porque o estudante, ele também não vive só na sala de aula. O estudante, ele também vai se ele é um estudante de um curso presencial, ele frequenta a biblioteca, ele frequenta a secretaria, ele frequenta o restaurante universitário. Se ele é um curso de educação, num curso à distância, a gente tem os nossos polos de apoio presencial. E aí ele também vai até o polo de apoio presencial. Né? Então, como ele é atendido lá? Como ele é recebido lá? Qual é o acolhimento que ele tem nesse polo? Será que quando a gente escolhe os polos, quando a gente pensa na localidade, no polo, a gente leva em consideração, ele precisa ser acessível, eu preciso pensar, por exemplo, na hora de contratar tutores, eu preciso pensar em dar um plus para aqueles que entendem Libras, para aqueles que talvez dominem recursos tecnológicos para pessoas com deficiência, entende? E às vezes a gente foca muito o quê? Você precisa entender de Moodle, você precisa entender de A ou B, mas você não precisa, às vezes, entender da diversidade. E entender da diversidade é muito importante, né? Então, eu estou falando demais, né? Adoro falar. Não, tá ótimo, tá sendo uma aula. Assim, a gente tem uma hora antes que o Instagram nos corte, né? Infelizmente tem essa, mas vamos conversar. Temos mais uns minutinhos para conversar antes o Instagram nos bloqueie. Antes de... tá, é limitado. Ele corta, depois de uma hora cai automaticamente. Mas a gente tem uns minutos ainda. Antes da gente continuar, eu só quero dar um aviso do Rafael Moré, que ele colocou aqui como comentário, que vai ter uma banca de mestrado na UFSC, dia 20 de novembro, às 2h30 da tarde, que vai tratar desse assunto da pessoa com deficiência, analisando o que a UFSC faz e o que precisa melhorar. Inclusive, vamos ter a questão da acessibilidade com Libras. Legal. E vamos divulgar mais informações de como acessar, de como assistir, porque é aberto para todos, nas redes sociais aqui da UAB. Então, quem nos segue vai ficar sabendo mais detalhes depois. Então, né,
Sigam a UAB. E aí, só para, então, indo já para as considerações finais e finalizar, eu queria que você falasse o que, né, porque você já falou que a gente avançou bastante coisas, melhoramos em muitos pontos, e o que você acha que a gente precisa melhorar, para onde que a gente está caminhando, sabe? Na questão de Libras, na questão de acessibilidade de um modo mais geral, assim. Uhum. Eu acho que antes de responder isso, eu acho que também vale a pena mencionar que tudo isso não é a gente não está fazendo porque a gente é bonzinho só, não. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente, sabe? Promover acessibilidade, promover inclusão social, não é pelo simples fato de que a gente, que bacana, agora isso dá Ibope, né? Isso agora é Tumblr. Não, eu acho que não é bem assim. Por quê? Porque a gente tem legislação também. A gente, principalmente como serviço público, a gente tem uma vasta legislação que nos obriga a ser acessível. Então, para quem não quer ir pelo amor, tem que ir pelo peso da lei. Né? Então, a legislação também, a gente tem uma legislação vasta, a gente tem aí a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência promulgada como anexo à nossa Constituição, inclusive, porque é um tratado internacional, né, que traz muitos direitos para as pessoas com deficiência. A gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, também, que é uma legislação recente, muito importante no contexto das pessoas com deficiência. A gente tem a Portaria 03, que institui a obrigatoriedade de todos os sistemas eletrônicos darem atenção ao IMAG. IMAG, ele é um protocolo, um modelo de acessibilidade do governo eletrônico. Isso é que ele significa. Né? Em outras palavras, é um protocolo, são regras que o governo instituiu para que todos os sistemas eletrônicos governamentais sejam acessíveis. Ele tem, inclusive, uma ferramenta muito legal, que eu acho que vale a pena depois vocês explorarem, que se chama Access Web, accessweb.governoeletrônico.gov.br. E o que ele faz? Você coloca lá o seu site, a sua página, quem é programador pode até colocar o código, né? E ele vai te responder se o teu site é acessível. Ele vai dizer, olha, é acessível e o quanto é acessível. Né? Hoje mesmo, para poder trazer isso até como curiosidade, eu coloquei o site da UFSC. Né? E o site da UFSC tem 85% de acessibilidade. Ou seja, ainda falta um pouquinho. Existem alguns erros, alguns detalhes ali em relação ao conteúdo que é disponibilizado no site que ainda não é acessível. Muito em termos de informação mesmo, a coisa que é colocada e a própria programação. Então, a gente tem legislação que trata sobre isso, que obriga os nossos sistemas a serem acessíveis, isso inclui o próprio ambiente virtual, né, o Moodle, e além de muitas outras leis, né, que aqui no Brasil garantem os direitos de acessibilidade às pessoas com deficiência. Né? Eu acho que a gente precisa passar a pensar a universidade como um espaço para todos. Né? Eu penso isso. E volto a dizer, pensar esse espaço para todos não é pensar sempre em resolver o problema depois que o problema acontece. Não estou dizendo que pessoas diferentes sejam o problema. Né? Mas aí você tem ali, eu tenho agora um aluno surdo aqui. Eu tenho um intérprete, eu não tenho como contratar, porque eu tenho que fazer um concurso, isso tudo demora. É um problema. Então você pensa em resolver o problema só depois que o problema acontece. Né? Então não é bem assim. Eu acho que a gente precisa começar a pensar isso antes, como eu já disse. Né? Pensar na estrutura, pensar no projeto pedagógico, incluir isso nos projetos pedagógicos, trazer formação para os professores conteudistas, para os professores formadores em educação à distância, para os professores do ensino presencial também, né? Para eles entenderem e conhecerem o que eles precisam modificar nas suas práticas para tornar os ambientes mais acessíveis e mais inclusivos. E também levar isso, como eu já disse, para a própria estrutura de governança da universidade, né, ou da instituição, que quem está assistindo aqui faça parte. Né? Como eu disse, a programação eu não posso mexer. Eu sou conteudista da UAB, mas eu não consigo mexer na programação do Moodle. Né? A programação ela passa por uma outra instância de governança. Então, essa instância ela também precisa conhecer o IMAG, né? Que é esse modelo de acessibilidade. Um dos modelos, tem um internacional também, o W3C.
né? Que é um outro padrão internacional de acessibilidade para sites, né? Para conteúdos digitais. Então, é fundamental. Acho até que deveríamos incluir isso nos currículos, né? Imagina você fazer um curso de tecnologia da informação, de programação, de algo assim, e não passar pelos conteúdos que tratam sobre a construção de sistemas acessíveis, é uma falha, né? A gente deveria pensar nisso também. Então, eu espero isso para o futuro, né? Eu espero que no futuro a gente tenha mais oportunidades de formação, mais formação pedagógica focada na mudança de paradigma de métodos de ensino, né? De maior debate sobre como tornar os espaços mais acessíveis. E lembrando que a acessibilidade cego, a gente sempre assim, cego, braille. Não, você tem cego que usa texto ampliado. Você tem cego que usa braille. Você tem cego que usa audiobook. Mas qual que eu vou fazer? Todos. Você vai fazer todos. Você vai oportunizar todos. Quem não gosta de um audiobook? Eu adoro um audiobook e não sou cego, né? Então é isso que eu digo, né? Eu penso que no futuro a gente precisa pensar nisso, em usar todas essas ferramentas o máximo possível para tentar alcançar todo mundo, fazer com que a experiência educacional de todos seja mais positiva. Uma videoaula com intérprete, com legenda, a legenda, ela muitas vezes não ajuda só uma pessoa que é surda, que é usuária de Libras. Ela também ajuda as pessoas surdas que são usuárias da língua portuguesa, não são usuárias de Libras, que fazem leituras labial, né? Mas você sabe que tem muita gente que, às vezes, prefere acompanhar pela leitura. Eu não sei se você conhece pessoas que colocam legenda em português em filmes dublados, porque elas querem acompanhar o áudio e querem também ler, porque às vezes se perdem, né? Tem alguma dificuldade de compreensão. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente chama isso de redundância, porque você faz a mesma coisa, só que em diferentes formatos, de diferentes maneiras, pensando para diferentes grupos sociais serem atingidos. É uma tarefa fácil? Não, não é fácil. É fácil falar, né? Requer pouco esforço? Não, requer muito esforço. Principalmente porque a gente teria que mudar praticamente tudo que está posto já hoje, né? Que está construído. Então a gente tem que mudar muita coisa. Né? Não requer recursos financeiros? Não, requer sim. Muitas vezes a acessibilidade é cara. Requer recursos financeiros sim. Né? Então, eu acho que é isso que eu penso para o futuro. Né? É um futuro um pouco utópico, mas se a gente não tiver em mente esse alvo, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa ter sempre pensar dessa forma, né? Pensar onde que a gente quer chegar e planejar para chegar lá, né? Nossa, muito obrigada. Foi uma aula mesmo. Eu tenho muita coisa aqui agora para pensar e digerir sobre tudo que eu aprendi. Foi muito bom. E eu concordo muito, assim, eu acho que quando a gente tira essa questão da pessoa modelo que está dentro da universidade, aquele padrãozinho, a gente revoluciona. A gente mostra para as pessoas que não estão nesse modelo que elas podem fazer parte da universidade, Exatamente. podem fazer, elas se sentem partes, né? Esse senso de pertencimento é o que a gente precisa criar. Então, fantástico, eu adorei, eu já quero uma segunda edição dessas lives para a gente aprender muito mais coisa. Eu fiquei com dúvidas ainda de outras coisas, mas o tempo não permite. Então, quem sabe uma próxima edição para a gente tirar mais dúvidas. Também depois vai ficar salva a live, quem assistir, enfim. É um tema muito profundo, né? Sim, é um tema muito profundo, envolve uma diversidade muito grande de pessoas, porque também eu estou falando aqui de forma muito genérica, mas na verdade a gente precisa falar de acessibilidade para cada grupo. Sim. Porque a acessibilidade para surdo não é a mesma acessibilidade para cegos. A acessibilidade para uma pessoa com dislexia não é a mesma acessibilidade para uma pessoa com transtornos de déficit de atenção. Né? Então, na verdade mesmo, assim, o ideal é a gente ter formações em que possibilite uma reflexão sobre o que é acessibilidade para cada um desses grupos. Sim. Não, fantástico. Eu, infelizmente, vou ter que terminar antes que o Instagram nos bloqueie, mas muito obrigada de novo pela participação. E nos vemos numa próxima live, nos próximos conteúdos da UAB. É bom trabalho e seguimos. Então, pessoal, um beijo, muito obrigada a todos que assistirem e depois deixem comentários nas nossas redes sociais. Até! Tchau! Tchau, pessoal!